Un gusto enorme verlos y verlos todos. Y el título está un poco largo, pero voy a hablar un poco de algunos temas y traer otros asuntos para debate. Ah, entonces, cuando hablamos claro, de los problemas que los migrantes apátridas y personas refugiadas tienen en la pandemia de COVID-19. En primer lugar, gustaría de traer un poco de la teoría del derecho internacional. Cuando hablamos en restricciones, perdón, de ingreso en el territorio, no podemos olvidar que en el derecho internacional tenemos el principio de dominio reservado de los estados, el derecho internacional público. Este principio es mucho más aplicado en derecho internacional privado, pero también en el derecho internacional público para decir sobre las cuestiones relativas a nacionalidad y al ingreso y permanencia en el territorio del Estado. Claro que hay excepciones, pero estas excepciones no han sido respetadas por los estados. Puedo hablar en portugués, pero no estoy cansado. No consigo pensar Sí, sí, en adelante, español, en adelante, portugués, pero um adelante. pouco despacio, ok? Então, quando falamos no domínio reservado dos estados, nós temos que olhar para a teoria do direito internacional público, que vai dizer primeiro sobre as situações em que o Estado tem soberania, tem o pleno exercício da sua soberania, como, por exemplo, a nacionalidade, conceder a nacionalidade a pessoas, é um tema que é bastante caro quando falamos em migrações, e é um tema que é inicial quando se fala em migrações, imigração, refúgio, mas infelizmente não vemos muita discussão na literatura especializada sobre os temas relativos à nacionalidade como importantes ou como ponto inicial relativos à migração e refúgio. Claro, temos o Gabor e temos a Paola, que tratam muitíssimo bem desse assunto, são referências nesse assunto cada vez mais sobre o tema de apatridia, nacionalidade, enfim, além de outros temas. Então, quando pensamos no domínio reservado dos estados, é importante pensarmos que sim, existe uma legitimidade, já falamos sobre esse tema já foi trazido na conferência, inclusive do ano passado, mas existe sim uma legitimidade para o fechamento de fronteiras. O que há são as exceções, são os limites dos estados que, claro, têm sido desrespeitados reiteradamente pelos países, como um subterfúgio, principalmente para suas políticas migratórias restritivas. A Laura acabou de mencionar a questão da criminalização das migrações, a xenofobia, e cada vez mais, claro, nós temos visto estas situações. Não preciso nem lembrar a foto, não coloquei aqui, mas a foto de pessoas haitianas no estado do Texas sendo açoitadas, eu não sei nem em português essa palavra, por membros do ICE, né, do Border Patrol dos Estados Unidos, a cavalo. Então, eles estavam apanhando, né, eles estavam sofrendo violência física por estarem naquele lugar esperando regularização migratória, esperando buscar refúgio, né, reconhecimento do direito de asilo, ou pelo menos aceder ao procedimento. Então, é claro que durante a pandemia da Covid-19 nós temos visto muitas situações em que os estados, de fato, têm violado os direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas, com o subterfúgio, com a desculpa mesmo de que esse é o domínio reservado, permitir ou não a entrada de pessoas, a entrada e estada de pessoas no seu território. Mas o grande problema é que o grande limite está no direito internacional das pessoas refugiadas, quando nós falamos principalmente da aplicabilidade do princípio da não devolução, do non-refoulement, em que as pessoas solicitantes de refúgio deveriam ter acesso ao procedimento e acesso ao território.
mas por conta da Covid-19, claro, essas situações têm sido utilizadas de forma a criminalizar cada vez mais as pessoas migrantes e refugiadas e a impedir o acesso ao território. Como consequência, também já foi falado aqui, e nós temos visto na nossa prática, enfim, não só nos nossos estudos, mas na nossa prática e na prática dos nossos países, um aumento da indocumentação, porque as pessoas não deixam de migrar, e particularmente o caso brasileiro das pessoas venezuelanas no Brasil. Hoje nós temos um fluxo muito grande, hoje, novembro de 2021, um ano e 10 meses quase de reconhecida a pandemia da Covid-19, nós temos um número muito grande de pessoas venezuelanas indocumentadas, não apenas venezuelanas, pessoas de outras nacionalidades também, mas há um número muito grande, há uma espera muito grande para a documentação, que situação essa que foi criada pelo Estado, em desacordo com a sua própria legislação, com a Lei de Refúgio brasileira, a Lei 9474 de 1997, em desacordo com a Lei de Migração, também, se pegarmos a perspectiva dos princípios, dos direitos humanos que são aplicáveis a qualquer pessoa não nacional, e também a Constituição do país, a Constituição brasileira e, claro, os tratados internacionais em vigor no país. Então, o governo brasileiro, também já mencionado, publicou ordenanças, portarias, mais de 30 portarias, restringindo a entrada no território por conta da Covid-19 como subterfúgio, né, para políticas criminalizantes. Por quê? Porque foi impedido o acesso apenas ao território por via terrestre, apenas para pessoas venezuelanas, bolivianas, peruanas ou de qualquer nacionalidade que entrassem por quase todos os espaços terrestres dos países com os quais o Brasil tem fronteiras físicas. A única exceção à entrada terrestre foi o Paraguai, então pessoas que entravam pelo Paraguai, mesmo assim, estavam sujeitas a controle migratório, mas o fato é que, até 21 de junho de 2021, desde março de 2020 até 21 de junho de 2001, as portarias interministeriais criadas durante a pandemia da Covid-19 impediram a entrada de pessoas por via terrestre, mas não impediam a entrada de pessoas por via aérea, inclusive sem a necessidade de apresentar RT-PCR negativo, sem a necessidade de apresentar qualquer documentação que, enfim, necessária em casos de doença, em caso de uma crise sanitária como essa que estamos ainda vivendo. Então, obviamente, isso gerou responsabilidade do Estado e isso gerou algumas, na verdade, várias consequências, entre elas a indocumentação, assim como essa situação tem perdurado em vários países do mundo. Além disso, obviamente, a violação de direitos, né, as pessoas continuavam a entrar, e especificamente as pessoas venezuelanas continuavam a entrar por Pacaraima, pelas trochas, e todos sabiam, enfim, Polícia Federal, Exército não impediam a entrada, mas impediam, com base nessas portarias ilegais, inconstitucionais, impedia o acesso à regularização migratória, acesso a qualquer tipo de documentação e acesso ao procedimento de refúgio. E, claro, algo também como consequência dessa legislação e dessa política clara criminalizatória do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19, especificamente para pessoas vulnerabilizadas e hipervulnerabilizadas, foi a perspectiva da deportabilidade, bastante discutido por Nicolas de Genova em vários seus textos. Então, a ideia desde o início, antes do início até da pandemia da Covid-19, mas principalmente durante a pandemia da Covid-19, era que o governo federal deportasse cada vez mais em um número maior de imigrantes não desejáveis. Então, nós voltamos a uma situação no Brasil, como em tantos outros países, né? Não preciso nem falar do sistema europeu, do sistema estadunidense, de se buscar o imigrante ideal. No nosso caso, durante a pandemia da Covid-19, o imigrante ideal era aquele que vinha até agora, que vem por avião,
né, que pode estar doente ou não com Covid-19, hoje precisa mostrar RT-PCR negativo, mas é aquele que tem condições financeiras para entrar e permanecer no território, em detrimento daquelas pessoas vulneráveis e hipervulneráveis, como nos fluxos migratórios de crise, trazendo a perspectiva da professora Susan Martin, enfim, né, a nomenclatura que nós utilizamos de migração forçada. Então, olhando para os instrumentos jurídicos, claro que é a idealização de instrumentos jurídicos que nós temos à disposição, tanto no direito interno quanto no direito internacional. Obviamente, com formas de monitoramento, monitoreio, né, das situações de violação de direitos, principalmente das pessoas que são entitled, né, que estão dentro das exceções do impedimento de entrada e estada no território, que são as pessoas solicitantes de refúgio. Claro, também refugiadas já reconhecidas, mas principalmente, neste caso, as pessoas solicitantes de refúgio. Temos, obviamente, o monitoramento em direito interno. No direito internacional, também temos formas de monitoramento por meio de organizações da sociedade civil organizada, mas principalmente por meio de órgãos do sistema das Nações Unidas. Eu deixei um ponto para frente para a gente refletir, justamente em relação ao papel que o sistema onusiano tem, na verdade, não só o onusiano, mas organizações da sociedade civil têm tido, principalmente nesse momento de pandemia. Quando olhamos para o direito internacional público, também uma forma não só de monitoramento, mas de se auferir, de se tentar identificar a responsabilidade do Estado no tema da violação do direito internacional das pessoas refugiadas em tempos de pandemia de Covid, são sistemas de tratado. Mas há muitos desafios em relação à aplicabilidade dos sistemas de tratado dentro do sistema semijudicial da ONU, pela forma de acesso e, claro, se pensando que esse acesso só vai ocorrer posteriormente ao dano jurídico, ao impedimento de entrada, ao impedimento de acesso a direitos, ao impedimento de regularização migratória e documentação. Então, uma forma de se olhar, e trazendo até uma notícia que foi colocada no nosso grupo de WhatsApp, em relação às consequências da judicialização e, claro, pensando enfim, na judicialização ou no se levar aos tribunais domésticos num primeiro momento e ainda não internacionais, todas essas violações de direitos das pessoas refugiadas, migrantes e refugiadas durante a pandemia da Covid-19 pelo Estado. Então, pensando um pouco na judicialização, eu trago um aporte, não vou falar muito sobre ele, mas o Wallender traz uma perspectiva do monitoramento de políticas públicas através da judicialização. Então, a judicialização com duas esferas, e a esfera que interessa aqui é se pensar nessa perspectiva de levar aos tribunais as supostas violações de direitos, no caso, direitos humanos da pessoa migrante e refugiada. E, claro, se pensando também numa perspectiva de direito internacional, a possibilidade de se levar, então, como um instrumento jurídico existente, a possibilidade de se levar aos tribunais internacionais, especialmente às cortes regionais de direitos humanos, o caso das responsabilidades advindas das violações de direitos durante a pandemia da Covid-19. Outra forma de monitoramento, eu coloquei só um último informe aqui, além da perspectiva judicial, claro, são os informes e as missões em terreno, as missões em campo, que são feitas por entes governamentais, e também por entidades, organismos internacionais e entidades não governamentais. Enfim, e aqui exemplificando o caso da plataforma R4V, de apoio e assistência humanitária às pessoas venezuelanas, a plataforma R4V que conta com 17 países, criada em 2017 pelo secretário-geral da ONU. Mas pensando um pouco nas soluções jurídicas trazidas especificamente no caso do Brasil, essa semana tivemos a notícia de uma premiação do Equador, sentenças do Equador, Brasil, México e Brasil,
em relação à proteção, à tentativa de proteção de pessoas migrantes, apátridas e refugiadas nos sistemas domésticos dos estados. E no Brasil nós temos a Defensoria Pública, né, e a nossa Fiscalia Federal também, então a Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da União, que seria, acho, mais próximo à Fiscalia, que fazem um monitoramento e judicialização, e também a judicialização das possíveis violações de direitos humanos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas pelo Estado brasileiro. E extremamente atuante tem sido a Defensoria Pública da União, que tem um grupo específico já há 10, quase 11 anos, de defensores públicos que trabalham especificamente nos temas de migração, refúgio e apatridia. Então, um órgão especializado criado pela necessidade que se impôs de monitoramento e de fiscalização direta das violações que o Estado brasileiro causa nas pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, principalmente desde a questão haitiana. Então, quando da vinda dos haitianos, 2010, 2011 para o Brasil, mas um número maior em 2012. Então, é interessante a gente olhar que a entrada maior de pessoas venezuelanas, de pessoas migrantes, iniciando com as pessoas haitianas, ela trouxe também uma necessidade maior de monitoramento e, felizmente, um órgão público que tem se destacado, enfim, tem sido louvado no Brasil, é a Defensoria Pública da União, que faz esse monitoramento e esse esforço de conseguir alcançar os direitos humanos das pessoas migrantes, refugiados e apátridas no Brasil. São muitas ações judiciais, a judicialização aumentou bastante, e durante a pandemia da Covid-19, a atuação da DPU, eu não sou da DPU, mas, enfim, claro, admiro muito o trabalho, e a gente não pode esquecer que, infelizmente, são pouquíssimos órgãos que têm feito monitoramento de questões de migração, refúgio e apatridia em geral no Brasil, especialmente durante a pandemia da Covid-19. A DPU, sem menor sombra de dúvida, tem um grande destaque nesse processo, nesse procedimento. Então, olhando para a judicialização das migrações internacionais no Brasil, houve um aumento bastante significativo nos últimos 10, 11 anos, mas principalmente durante a pandemia da Covid-19, pela quantidade, pela reiterada situação de violação de direitos humanos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas no país. Foram muitas ações civis públicas, ações coletivas, ações judiciais coletivas, e também muitas ações individuais, ações judiciais individuais. Segundo o defensor público que trata, né, coordena esse grupo de migração, apatridia e refúgio, houve maior sucesso, sentenças mais favoráveis às pessoas migrantes, refugiadas e apátridas nas ações individuais do que nas ações coletivas. E abrindo um parênteses aqui, isso demonstra que nós temos, né, ou isso parcialmente demonstra que nós temos uma falta de conhecimento bastante grande sobre os instrumentos jurídicos de imigração, refúgio e apatridia no país. É algo que a gente debate há muito tempo aqui na rede, de que os juízes não conhecem, não só no Brasil, no mundo todo, na nossa região toda. Os juízes não conhecem o tema de migração, refúgio e apatridia, os próprios professores, nossos colegas advogados não conhecem, né? Nossos colegas advogados e professores não conhecem o tema, porque ele é pouco visto, pouco lecionado, e, enfim, há poucas publicações, hoje menos, hoje há um número maior de publicações, mas há pouca perspectiva técnica, né, há pouco conhecimento técnico sobre esses temas, e isso faz com que a gente também, lá na judicialização, quando se levam ações ao judiciário, também veja um reflexo desse desconhecimento dos direitos da pessoa migrante, refugiada e apátrida no Brasil e em todos os nossos países aqui representados. As ações foram principalmente as ações impetradas pela DPU, tanto individuais quanto coletivas, foram principalmente para garantir acesso a direitos, para garantir acesso à documentação, para garantir acesso
ao procedimento de reconhecimento da pessoa refugiada e também para não deportação. Então, trazendo a perspectiva lá de Gênova, né, de deportabilidade, as pessoas passaram a ser, enfim, o Estado brasileiro, assim como outros estados, outros países, passaram a quase que, enfim, quase que propositadamente fazer com que mais, quase não, é completamente proposital, né? Sejamos honestos, completamente proposital que as pessoas migrantes e refugiados e apátridas passassem, uma vez ingressando nos territórios, passassem a ser, a estarem documentadas e aí deportáveis. Então, num discurso, numa prática, mais que discurso, mas numa prática clara de deportabilidade, né? E, então, houve a necessidade em muitas civis públicas que foram impetradas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, mas também de acordo com um prêmio, né, que foi anunciado esses dias, anteontem, se não me engano, também em países como México, Equador, imagino que outros países também da nossa região essa situação tenha acontecido. Então, eu coloquei aqui apenas 3 estados, não coloquei os números das ações, mas apenas coloquei 3 estados como exemplo, ou 3 ações como exemplo, de situações em que se tentou obstar, tentou impedir a deportação dessas pessoas, migrantes, refugiados e apátridas, mas principalmente nestes 3 casos de pessoas venezuelanas no Brasil. Então, a Defensoria Pública da União entrou com ação civil pública no estado de Roraima, no estado do Acre, no estado de Rio Grande do Sul, além de outros estados, não foram apenas esses, para impedir a deportação de pessoas venezuelanas, a sua maioria, né, haitianas também, mas e colombianas também, mas principalmente venezuelanas que estavam indocumentadas porque o governo brasileiro deliberadamente impediu a documentação, impediu a entrada dessas pessoas no território durante a pandemia da Covid-19, por conta dessas mais de 30 portarias restringindo a entrada por via terrestre, né, a documentação, a regularização migratória e acesso ao procedimento do refúgio por via terrestre. Então, nessas ações, as sentenças afirmaram que há necessidade, que o governo brasileiro tem que respeitar o acesso ao procedimento de refúgio. Claro que a sentença determinou, mas na prática isso foi um pouco mais complicado, porque os agentes da Polícia Federal que fazem o encaminhamento desses pedidos, em muitos estados recusaram a aceder ou a continuar o procedimento, a respeitar as sentenças judiciais. Também a abstenção do governo brasileiro de deportar essas pessoas que estavam indocumentadas, porque a indocumentação foi criada pelo próprio Estado, em violação, como eu mencionei, à Constituição, aos tratados internacionais em vigor no Brasil, a Lei de Refúgio, a Lei de Migração. E também, no caso específico de Roraima, a abstenção, né, o impedimento do Estado, de agentes estatais, no caso aqui, não só a Polícia Federal, mas também Guarda Municipal de Pacaraima e de Boa Vista, de entrarem nos albergues, nos abrigos de pessoas, principalmente venezuelanas. Então, porque e claro, além disso, indenização como uma forma de reparação de direitos humanos, mas uma das formas. Mas o que aconteceu foi que em muitas situações havia denúncias, isso antes da pandemia até, mas principalmente durante a pandemia, denúncias de pessoas que estavam vivendo em albergues, em abrigos, e que estavam indocumentadas. Então, a polícia local, né, a guarda municipal, telefonava para a Polícia Federal para denunciar, para dizer, olha, nesses lugares há pessoas indocumentadas, e a Polícia Federal ia lá, pegava essas pessoas e fazia uma deportação sumária, em que não há nem respeito ao procedimento de deportação colocado pela legislação brasileira, com prazo, enfim, notificação, prazo, etc, etc. Então, obviamente que foi uma forma criminalizatória e uma forma
muito clara de deportabilidade durante a pandemia da Covid-19, que foi usada como desculpa apenas para tirar esses imigrantes, entre aspas, indesejáveis no país, porque os que tinham dinheiro continuavam entrando ainda via terrestre. Uma dessas sentenças, especificamente a de Roraima, que foi emitida em março deste ano, e aí teve uma outra, não, em março, foi 13 de março deste ano, de 2021, recebeu prêmio de terceiro lugar, né, e agora esqueci o nome da organização, perdão, de sentenças, e a Defensoria Pública da União foi considerada a melhor, né, a equipe litigante dos países da América Latina. Eu sei que eu tenho pouco tempo agora, então eu vou só, mas ainda vou falar algumas coisas. Então, o que nós temos de desafios, né? São muitos desafios. Primeiro, a questão do próprio monitoramento, desde o início da pandemia, esse monitoramento, não apenas no Brasil, mas em todos os nossos países, os países da nossa região, é extremamente difícil, porque as pessoas estavam em distanciamento social, as pessoas não tinham acesso aos órgãos públicos presencialmente para tentar fazer a regularização migratória, emissão de documentos. A comunicação também com as pessoas em trânsito é extremamente difícil, porque essas pessoas podem estar abrigadas num determinado lugar, depois se mudarem, enfim, claro, muitas pessoas, né, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas têm telefone móvel, telefone celular, mas mesmo assim a comunicação não é 100% efetiva quando se fala de pessoas em trânsito, que para a gente é bastante óbvio. Também a dificuldade ou desafio de acesso à justiça seja para as ações coletivas ou para as ações individuais. Então, por conta disso, utilizando nos instrumentos do direito internacional, que não são apenas esses que eu mencionei, mas há necessidade da gente pensar claro, na atuação jurídica com as clínicas para pessoas migrantes e refugiados, com as clínicas jurídicas e com os órgãos públicos dos nossos estados, em se pensar como auferir a responsabilidade internacional do Estado, infelizmente, depois que o dano ocorreu. Esses cartoons não é que eu gosto deles, mas eles mostram bastante para a gente o que tem sido feito ainda durante a pandemia da Covid-19, utilizada, então, mais como um subterfúgio, uma desculpa para que essas pessoas migrantes e refugiadas não tenham acesso ao território. E aqui na primeira figura, à esquerda, também podemos pensar claramente no centro de detenção, no centro de processamento offshore, enfim, em todos os países do mundo. Felizmente não na nossa região, com a realidade que nós vemos nos Estados Unidos, Austrália, por exemplo, mas também são situações bastante importantes de serem pensadas, principalmente nesse momento de pandemia. Alguns temas relacionados que eu queria trazer, enfim, porque, claro, esse tema é bastante extenso, há várias ações judiciais de todos os nossos países que é possível analisar, mas se pensar enfim, como eu já mencionei, na responsabilidade internacional do Estado com essas políticas restritivas, mas algo que é extremamente importante e que às vezes nós nos debruçamos menos sobre o nosso trabalho, né, no nosso trabalho, porque como advogados enfim, e professores de clínicas jurídicas, nós atuamos muito sobre o pós-violação do direito e não sobre o antes da violação do direito. Claro que há pessoas aqui que trabalham, né, que além do trabalho de advocacia e docência, trabalham diretamente com organizações da sociedade civil, organismos internacionais, fazendo esse pré-violação de direitos, né? E eu gosto muito dos textos da professora Catherine Sickin, da Universidade de Harvard, quando ela fala em se trazer nos direitos humanos, não especificamente para pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, mas obviamente se aplicando a elas, a questão da responsabilidade antecipatória em direitos humanos. E a responsabilidade antecipatória no sentido de políticas públicas inclusivas, no sentido de trazer benefícios e acesso a direitos para evitar que a violação ocorra. Claro que mesmo numa situação de pandemia, de distanciamento social, é possível criar essas situações
de preservação dos direitos humanos da pessoa migrante, refugiada e apátrida, mas isso depende de vontade do Estado, isso depende de políticas públicas, e no caso das pessoas venezuelanas que são contempladas pela assistência humanitária conjunta, né, que é feita entre os países, também as organizações da sociedade civil, organismos internacionais, têm trabalhado ou tentado trabalhar nessa responsabilidade antecipatória. Por mais que ela também, como a Paola mencionou, tenha trazido também problemas, né, no nosso caso do Brasil, com algumas políticas que têm sido colocadas pelas organizações de interiorizar, de buscar emprego para as pessoas migrantes e refugiadas da Venezuela no Brasil, têm sido contrárias à legislação trabalhista, à legislação previdenciária, têm trazido situações de trabalho análogo à escravidão e, claro, tem trazido muitos problemas no sentido até da dificuldade de monitoramento. E por isso eu engancho aí como último assunto a questão do negócio humanitário. Né? Eu não tenho, não é exatamente uma crítica à atuação das organizações da sociedade civil e dos organismos internacionais na proteção, na assistência humanitária às pessoas migrantes, refugiadas, apátridas. Não é uma crítica porque não, enfim, eu não tenho uma solução, nem eu e acho que nem ninguém tem uma solução alternativa. Mas nós não podemos esquecer que existe um negócio humanitário por trás, existe da própria assistência humanitária. Isso falando na resposta venezuelana, isso falando em resposta a desastres em vários locais do mundo, isso falando em resposta às pessoas refugiadas fora do contexto das pessoas venezuelanas, se a gente pensar na Europa, se a gente pensar nos Estados Unidos, enfim, tantos países. Então, quando a gente pensa na formatação da assistência humanitária, é claro que ela tem muitos benefícios, mas ela também tem, infelizmente, esse lado, entre aspas, perverso, de criar essas situações de incentivar, de uma certa forma, o negócio humanitário, quando a gente percebe muito claramente que as organizações, para se manterem ativas no seu trabalho, para receberem mais financiamento, elas contam com a desgraça alheia. Né? Não que elas incentivem a violação de direitos, de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando, mas elas aumentam o seu pessoal humanitário no campo, no terreno, elas aumentam as formas de financiamento e elas justificam o seu próprio trabalho quando a situação se deteriora. De novo, elas não causam essas situações negativas, mas a gente não pode esquecer que também há uma justificativa bastante clara por trás do negócio humanitário e há muitas críticas em relação, por exemplo, a aumento do pessoal humanitário no campo e eu estou falando especificamente do Brasil, com salários, com pagos muito baixos e com pessoas bastante inexperientes, né, ou pessoas em início de carreira. De novo, não tem uma solução, de novo, não é uma crítica exatamente ao modelo, porque não tem alternativa, mas é algo para nós pensarmos em como esse negócio humanitário pode ser aprimorado de modo a haver maior possibilidade do monitoramento das políticas que são feitas por essas organizações da sociedade civil e organismos internacionais, o monitoramento que o próprio Estado deveria fazer e o respeito, principalmente, no caso, mencionando especificamente o caso do Brasil, da legislação trabalhista que deve ser levada em consideração primordialmente quando se pensa em políticas de interiorização por meio de trabalho, por exemplo. E, claro, outras políticas relacionadas, né, e outras leis relacionadas a abrigamento, a acesso a direitos. E, obviamente, nos preocupa muito quando nós não tivemos mais as instituições da plataforma A4V atuando nos 17 países. No momento em que essa crise, entre aspas, que não é uma crise de refugiados, é uma crise, né, causada pelos próprios países, uma crise enfim, além da instabilidade econômica e política venezuelana, uma crise da solidariedade, penso eu, e uma crise das instituições. Mas nós também não podemos esquecer que um dia
a R4V não vai fazer mais sentido. A situação vai mudar em algum momento, não agora, mas vai mudar em algum momento. E como vão ficar essas pessoas? Né? Como vai ficar toda a situação que hoje nós protegemos, né, de uma forma de combater as violações de direito que acontecem hoje. Mas a gente, enfim, infelizmente tem que pensar que essas violações podem continuar. Então, depende também, claro, não exatamente só do nosso trabalho, mas depende a gente pensar em soluções de longo prazo, em políticas públicas, em instrumentos que nós, como operadores do direito, como professores, também podemos ajudar a pensar, mesmo não tendo soluções prontas, mesmo não tendo resposta, né, para tudo isso. Eu acho que eu acabei meu tempo há muito tempo. Muito Sim. obrigada.